Você já parou pra pensar no que aconteceria se, no meio de um desenho para criança, alguém tivesse coragem de dizer em voz alta aquilo que a gente costuma engolir seco na vida real? Se, em vez de fingir que o mundo é justo, a animação simplesmente colocasse o dedo na ferida e ainda assim te prendesse na história como se fosse a coisa mais divertida do planeta? Foi exatamente isso que o Super Choque fez. No começo dos anos 2000, enquanto a maioria das séries animadas andava com cuidado para não tocar em assunto pesado, apareceu um adolescente negro, magrelo, engraçado, cheio de inseguranças, tentando pagar as contas de ser jovem e de bônus lidando com superpoderes. Só que a grande sacada é que o superpoder nunca foi a parte mais difícil. O mais difícil era ser o Virgil Hawkins em um mundo que já olhava para ele com desconfiança antes mesmo dele abrir a boca. E isso não foi acidente. A série foi criada por Dwayne McDuffie, um dos fundadores da Millstone Media, uma editora que nasceu justamente para ampliar vozes negras nos quadrinhos. E Macduff tinha uma filosofia muito clara. Virgil não seria um herói perfeito, colocado no universo neutro. Ele seria um garoto real, com preocupações reais. Um garoto que pensa em dinheiro, em garotas, em ser aceito, e que de repente precisa se preocupar também com coisas que muitos colegas brancos nem imaginam. Porque a série faz uma coisa rara. Ela opera em dois níveis ao mesmo tempo. De um lado tem aventura, vilões, poderes, ação. Do outro tem escola, bairro, família, polícia, preconceito, desigualdade. E quanto mais você assiste, mais percebe que não dá pra separar um do outro. O Super Choque só existe do jeito que existe porque o Virgil vive do jeito que vive. E pra entender por que isso foi tão impactante, vale voltar um pouco no tempo. Nos anos 1990, os Estados Unidos estavam fervendo em feridas antigas que nunca cicatrizaram. Um caso específico virou símbolo. A violência policial contra Rodney King, filmada e espalhada, impossível de negar. Quando os policiais envolvidos foram absolvidos, revoltas explodiram. E o recado era claro, de uma parte do país gritando, isso sempre aconteceu, e outra parte fingindo surpresa. Ao mesmo tempo, a indústria do entretenimento continuava majoritariamente branca nas decisões. Quem escrevia? Quem aprovava? Quem escolhia o que dava para mostrar? Então, esse tom surge como resposta. Se não abrem espaço, a gente constrói o nosso. E quando o Super Choque virar animação, os roteiristas já sabiam, não era só entretenimento. Era também uma forma de ensinar sem parecer aula. Não por acaso, a série chegou a receber um prêmio voltado a obras que exploram a condição humana com profundidade. Até o nome do protagonista carrega manifesto. Virgil Hawkins não é só um nome que soa bem. É homenagem a Virgil D. Hawkins, ativista e advogado que passou décadas tentando entrar no curso de Direito na Universidade da Flórida e foi recusado pela cor da pele. Lutou por anos, até morrer e só foi aceito de forma póstuma. Ou seja, o herói já nasce carregando uma pergunta incômoda. Quantos vilões do mundo real não são monstros com capa, mas burocracias, portas fechadas, não é pra você, aqui você não entra. E aí vem o que eu considero a genialidade do desenho. Ele transforma episódios em pequenas dissecações do racismo estrutural, sem perder o ritmo de história. Tem um episódio, por exemplo, chamado Filhos dos Pais, que poderia ser só uma trama simples de visitar a casa do amigo. Mas vira uma aula sobre racismo velado. Virgil quer ir jantar na casa do melhor amigo, Rich. Richinho rola, desconversa, até que a verdade aparece, o pai dele é mente fechada. E não é aquele vilão de desenho que cospe ódio o tempo todo. É o tipo de pessoa comum que você já viu por aí. Aquele que reclama de hip hop, dessas pessoas, desse tipo de cultura, como se fosse só gosto musical. Só que não é. A série mostra que, muitas vezes, o preconceito não vem em grito. Vem em piada, em indireta, em desconforto, em uma porta que não se abre com a mesma naturalidade. O pai de Hit usa moral, trabalho, comportamento, bons costumes como desculpa, mas no fundo, o que ele não quer é o Virgil naquele espaço. E aí você percebe, racismo não mora só no indivíduo. Ele se espalha pela ideia de pertencimento. Quem pode estar onde? Quem parece adequado? Quem é sempre visto como visitante ou ameaça? E quando a série leva Virgil para fora dos Estados Unidos, ela vai ainda mais longe. Os episódios em que ele viaja para Gana, algo muda dentro dele. Aí ele conhece
Anansi, um herói ligado ao folclore Ashanti, aquela figura da arinha que tece histórias e carrega narrativas. E isso é simbólico demais. Anansi representa o poder de contar a própria história, de não depender do olhar do outro para existir. Tem uma fala do Virgil que é um soco silencioso. Ele liga para um amigo e diz algo como: na América eu sou um garoto negro. Aqui eu sou só um garoto. Para aí, pensa nisso por um segundo. O que ele está dizendo é que, em certos lugares, a raça vira uma etiqueta colada na testa. Você não é só você. Você é você com um asterisco. E quando esse asterisco some por um instante, com um alívio parece até estranho. A irmã dele, Sharon, também aprende sobre identidade, panafricanismo, cultura, e a série mostra que consciência histórica não é coisa de livro empoeirado. É escolha diária. É linguagem. É roupa. É jeito de andar no mundo com mais raiz, mais sentido. Só que Super Choque não romantiza nada. Ele não diz, basta se orgulhar e pronto. Porque o Virgil carrega trauma. E a série não foge disso. A mãe dele morreu anos antes, atingida por bala perdida em confronto de gangues. E tem um episódio em que ele volta no tempo tentando salvá-la. Ele falha. Não tem milagre. Mas ele consegue dizer pra ela que se tornou herói. E isso é devastador. Porque aí a série deixa claro, alguns buracos não fecham. Você pode crescer, pode vencer, pode ser forte, mas certas perdas ficam como sombra. E aqui entra uma parte que dói, porque aproxima demais da nossa realidade. Violência estrutural não é uma tragédia isolada. Ela se repete porque as estruturas continuam iguais. Quando a série fala de bala perdida, de comunidade marcada, de jovens morrendo cedo, ela está falando de um padrão. E a gente sabe que no Brasil esse padrão também tem cor, endereço e frequência. A série também aborda bullying de um jeito que pouca gente teve coragem. Em vez de tratar como zoeira de escola, ela mostra o risco real, humilhação acumulada, exclusão, raiva, até alguém aparecer com uma arma. E o mais interessante é a reação do Virgil. Para ele, a arma não é objeto de poder, é gatilho emocional. É lembrança. É ameaça de repetição da história. E quando a gente junta tudo, entende por que Super Choque é tão importante. Ele não fala de racismo como algo que se resolve com seja bonzinho. Ele fala de racismo como estrutura, como escola que suspeita mais de um aluno do que de outro. Como polícia que aborda um corpo antes de investigar um fato. Como mercado que dá menos oportunidade, menos protagonismo, menos espaço de existir com dignidade. E aí entra Bell Hooks com uma ideia poderosa. O olhar pode ser lugar de resistência. Por muito tempo a mídia negou às pessoas negras o direito de se verem como centro, como complexas, como humanas. Ou eram invisíveis, ou eram caricaturas, ou eram só dor. Super Choque foi diferente. Mostrou uma família negra, comum, pai trabalhando, irmã estudando, um adolescente com dor, medo, coragem, erros e acertos. Parece normal, né? Só que num mundo que sempre colocou pessoas negras na margem, isso é revolucionário. E talvez por isso a série tenha batido tão forte no Brasil, exibida na televisão aberta, marcando uma geração inteira. Teve criança negra que pela primeira vez viu um herói que parecia com ela. Não como símbolo distante, mas como alguém possível. E teve muita gente que começou a entender, mesmo sem perceber, como funcionam as engrenagens da desigualdade. No fim, Super Choque terminou no começo dos anos 2004. E é simbólico que não exista uma vitória final. Porque racismo estrutural não é vilão que você derrota e vai para casa comemorar. É sistema. É repetição. É instituição. É hábito. É silêncio. É sempre foi assim. Mas o legado ficou. Super Choque provou que dá sim para contar histórias empolgantes e ao mesmo tempo honestas. Dá para fazer entretenimento sem anestésia. Dá para falar com crianças sem subestimar a inteligência delas. E dá para criar um herói que não salva só o dia, mas ajuda uma geração a enxergar o mundo com mais clareza. E agora eu quero saber de você. Quando você assistia Super Choque, você percebia tudo isso? Ou só depois de adulto você começou a ligar os pontos? Se esse vídeo te fez olhar para essa série com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual episódio mais te marcou. E para continuar nessa vibe de cultura pop com significado, eu vou deixar sugerido um outro vídeo aqui do lado sobre uma obra que também parece só diversão, mas tem muito mais por trás.
A gente se vê no próximo. Valeu por assistir.